Olá, a partir de agora você está convidado a acompanhar conosco uma conversa com o senador Álvaro Dias. O nosso tema é uma análise da conjuntura política que vivemos nesse momento. Trata-se da primeira semana do governo Temer. Acabamos de ter anúncios sobre a equipe que vai compor a área econômica e já começamos a ter as primeiras repercussões aqui no Senado Federal. É o caso, por exemplo, do senador Álvaro Dias, que agora conversa conosco. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. O senhor advertiu no seu pronunciamento de que o enfrentamento do impeachment, o afastamento da presidente Dilma, a presença do presidente interino Temer não significa um horizonte diferente da crise econômica que vivíamos já há algum tempo, não é isso? Exatamente. Nós estamos substituindo um presidente, mas não podemos nos iludir. A população que foi para as ruas não foi pedir apenas a mudança de um presidente por outro, foi pedir a mudança desse sistema de governança que é a causa dos governos corruptos e incompetentes, a matriz, né, dos governos corruptos e incompetentes. Eu falo no plural porque o modelo implantado em Brasília ele foi transplantado para vários estados e muitos municípios. Tornou-se um modelo suprapartidário. É esse modelo do aparelhamento do Estado, do loteamento dos cargos, da barganha política sem fim, o toma lá da cá. Isso esgota a capacidade financeira do Estado em investir em setores essenciais, como saúde, educação, segurança pública. Enfim, esta é uma realidade que não se alterou com a posse do presidente Temer. A composição da sua equipe de governo se deu também sobre esse balcão de negócios. O balcão continuou de pé. A composição foi atendendo interesses político-partidários e não os critérios da competência, da eficiência administrativa, da aptidão para cargos executivos e da probidade. Mas a intenção aí seria compor uma possibilidade de articulação com o Congresso, que nos últimos 2 anos a gente não viu, né? Seria preservar o resultado da votação do impeachment. Essa aqui é a realidade. Então, não é a busca da governabilidade, mas é a busca da manutenção da presidência da República com a definição no processo de julgamento da presidente Dilma, a definição do impeachment, portanto, de forma definitiva. Enfim, mas nós temos, isso é fato consumado, não há por que ficar discutindo agora. Eu creio que agora temos que torcer para o êxito desse governo. Com lealdade ao país, nós temos que desejar sucesso. Mas, evidentemente, no meu caso em particular, eu creio que eu posso ser mais útil ao Brasil como fiscal do governo. Em determinadas circunstâncias, é mais importante ser fiscal, ou seja, oposição, do que assumir uma posição no Poder Executivo, um cargo, participar desse loteamento. O país precisa mais de uma oposição leal do que alguém que eventualmente possa ir lá ocupar um cargo, porque pela cultura política brasileira, o adesismo é fácil, né? Todos correm para a sombra do poder. Foi o que nós assistimos nos últimos dias. O que sobra na oposição? Muito pouco, quase nada. É claro, o PT, mas o PT, me perdoem os petistas, mas anunciam uma oposição raivosa, revanchista. E isso não é bom para o país. Nós temos que adotar uma postura de independência, já que é um governo de transição, apoiar tudo que for correto, apoiar de forma intransigente o que for correto e, evidentemente, condenar o erro se eventualmente ele ocorrer, apontar desvios, correção de rumos, né, se necessário. Senador, agora, tudo bem, nós estamos nos primeiros dias, é um momento precoce para fazer juízo de valor, mas, de alguma forma, para quem pretende uma oposição crítica, leal, porém crítica quando necessário, que avaliação o senhor faz? Vou pedir um juízo de valor, apesar de tudo ser tão recente, né? O que o senhor está imaginando que vai ser a sua atuação? Aonde o senhor está vendo pontos que podem gerar crítica, pontos que levariam o senhor a um apoio? Bem, o modelo adotado para a composição do Ministério é a primeira crítica, né, que é esse sistema de governança promíscuo. Já foi a primeira essa crítica. História de que
tem que buscar governabilidade com promiscuidade, não me convence. Enfim, mas esse assunto mas exige isso é uma longa herança, discussão. Isso aí é a reforma política que a gente cai, O que eu apoio desde já é a equipe econômica, que me parece foi constituída com os critérios de eficiência, de competência e de qualificação técnica. Isso é que é necessário. Toda a composição da equipe deveria se dar com base nesses critérios. Me parece que a equipe econômica está sendo constituída desta forma. O ministro Henrique Meirelles anunciou nomes hoje que me obrigam a dizer que ele qualificou a equipe econômica, tecnicamente, e que merece um voto de confiança, porque me parece que os nomes escolhidos estão em sintonia com os seus propósitos e vai ter que enfrentar desafios gigantescos, né? O maior de todos, sem dúvida, é uma equação para essa dívida pública monumental, 4 trilhões ou mais, né? Vai para 85% do PIB em 2018, é a previsão. Uma dívida pública que consome a metade do que arrecada no pagamento de serviços, juros e serviços por dia, 3 bilhões de reais por dia de gastos com pagamento de juros e serviços. Enfim, 3 bilhões, aliás, 1 trilhão, preste bem atenção, 1 trilhão 328 bilhões de reais para pagamento de juros e serviços da dívida. E temos apenas 46 bilhões de reais para investimentos nesse ano. É o que está no orçamento. Então, o desafio dessa equipe é encontrar uma alternativa, renegociar esta dívida e colocar no patamar de outros países endividados, como a Alemanha, que gasta menos da metade proporcionalmente, né, do que nós gastamos no pagamento de serviços e juros. Se isso não ocorrer, que alternativa restará ao governo? Onde encontrará recursos para atender o que está prometendo, manutenção dos programas sociais, por exemplo? Onde estão os recursos para esses gastos, não é? E, obviamente, educação, saúde, segurança pública, etc. Os gastos exigidos, indispensáveis, não é? Que são absolutamente imprescindíveis. E o outro desafio é reduzir os gastos correntes, né? Os gastos de custeio. O governo que saiu não adotou mecanismos competentes de controle dos gastos públicos. É preciso que esta equipe encontre para reduzir estes gastos. Na questão da redução de gastos públicos, segunda-feira eu estava vendo uma crítica já, porque há um anúncio de corte de cargos comissionados, porém num prazo muito amplo, que vai de maio até dezembro. O senhor, isso vai ser ponto de Olha, isso eu não concordo crítica com essa encenação, né? Anunciar como se fosse assim, algo fantástico, como se fosse um gol de placa, né? A extinção de 4 mil cargos, quando nós temos mais de 113 mil cargos. Isso não significa nada diante do contexto de despesas de manutenção do quadro de pessoal. Senador... O que se exige é uma reforma de profundidade, uma reforma maior. E também não resolve substituir um ministério por uma secretaria, ou seja, muda apenas a denominação, não reduz a estrutura e não reduz a despesa. Isso não resolve o problema do país. Ao anunciar nomes da equipe econômica, o ministro também falou de uma possibilidade de uma PEC para garantir a autonomia do Banco Central, que é um acordo hoje em dia que funciona verbalmente, segundo o ministro, mas que precisa ser oficializado e aí ganha outro status a partir do momento que faça parte da Constituição nacional, né? Até que ponto esse seria um movimento necessário agora? E até que ponto o Congresso vai ser aberto a isso? Não vejo urgência nisso. Eu creio que já há essa independência do Banco Central via ministro da Fazenda. Há uma sintonia. Quando o presidente autoriza o ministro da Fazenda escolher o presidente do Banco Central, a conclusão é que há uma sintonia entre o ministro e o presidente do banco. Portanto, eles atuarão conjuntamente e de forma independente. Não haverá interferência do presidente, a não ser se absolutamente necessário. Não creio que essa seja uma medida urgente. Nós temos que adotar outras providências que são mais necessárias ao país.
Nosso programa termina, mas queria terminar com uma pergunta para o senhor. O senhor abriu falando dessa questão de como é a composição do governo, em que bases acontece a composição da equipe de ministérios. Como possibilitar que o Congresso se livre desses paradigmas que a sociedade já rejeita, que o senhor intitulou de balcão de negócios, sem uma reforma política, na prática e na convivência desse governo interino que temos? Nesse caso não há necessidade de reforma política, depende de vontade política de quem preside o país. Nós estamos vivendo sob a égide de um presidencialismo muito forte. E as determinações do presidente prevalecem sobre o Congresso, sobretudo porque ele edita medidas provisórias que vigoram a partir da sua edição. Não há nenhuma dificuldade para o presidente promover esta reforma. Eu repito, há necessidade de vontade política. O governo adotar medidas efetivas, reformas inteligentes que ganhem o apoio popular, e ganhando o apoio popular terá o apoio do Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional não rema contra a correnteza de opinião pública. Então, para um governo competente, não há necessidade da barganha, do toma lá da cá, dessa relação de promiscuidade do Executivo com o Legislativo e os partidos políticos. É por isso que eu defendo, sim, uma ruptura com esse modelo, uma ruptura radical com esse sistema de governança. Muito grata pela sua presença aqui no nosso programa, senador. Eu que agradeço. Eu agradeço também você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 22 11, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.